Fala pessoal, começando aí mais um vídeo do nosso quadro do Rastreador de Tendências, onde eu vou abrir para vocês um pouco da nossa estratégia, que é apenas aqui para clientes, né? Ou seja, uma estratégia fechada nossa, onde a gente trabalha visando o médio prazo, tá? Que são operações que duram em média de 3 a 9 meses, operando apenas na ponta compradora, né? Esse tipo de estratégia a gente faz apenas na ponta da compra, procurando por pontos de compras em ativos em cima de suporte de longo prazo, ativos com divergência de altas, entrando, formulando, né, um canal de alta ou rompendo um canal de baixa com confirmação. A gente procura aí esses pontos de entrada, só resumindo para vocês basicamente a nossa tomada de decisão, juntando também com alguns tópicos visando o fundamento da empresa, tá? Então a gente sempre separa alguns tópicos importantes e faz a junção com a análise gráfica. E hoje eu trouxe aí também mais um ativo para vocês, compartilhando um pouco da nossa base de análise para poder encaixar esse ativo dentro da nossa carteira ou não. Tá? Lembrando que no nosso site capitalizo.com.br tem aqui a aba de resultados. Então, clicando aqui, vocês conseguem ter acesso ao desempenho de todas as nossas carteiras, mas inclusive da do rastreador de tendências, que é dessas que eu venho aqui trazer para vocês. Tá? Deixa eu só ver aqui onde que ela tá. Aqui embaixo. Ó. Cadê? Né? Então tá aqui embaixo, deixa eu tirar isso aqui daqui. Tá vendo? Ó, swing trade, cadê o do rastreador? Ó, do rastreador, tá vendo? Então até o momento de 2023, por enquanto 2.10 drawdown, né, negativo. 2022 fechamos positivo, 2021 36.28% de ganho, 2020 que teve a Covid e tudo mais, conseguimos performar super bem, né? Incríveis aí 68.90% o fechamento do ano de 2020, então quase 70% aí de ganho, tá? Então, no nosso site, vocês conseguem ter acesso a esse relatório de performance, lembrando que sempre quando tem nova recomendação, sempre é enviado um relatório explicando o porquê daquela nova recomendação, os dados ligado ao fundamento daquela empresa, a análise gráfica com os pontos e também comentando o porquê daquela entrada no contexto gráfico que o ativo encontra-se. E sempre quando tem atualização de saída parcial ou para encerrar a posição, sempre é enviado também em tempo real, tanto no nosso Telegram quanto no nosso painel, no desktop também. Então é bem simples de acompanhar esse tipo de operação aí que é visando o médio prazo. Tá? Dito isso, vamos para o gráfico, que é o que realmente aí interessa. O ativo de hoje é Bradesco, tá, pessoal? O banco aí, Bradesco, eu separei aqui 3 tópicos para comentar ligado ao fundamento aí da empresa, tá? Que são os múltiplos de mercado mais baixos do que outros bancos privados, então a gente acha isso como um bom ponto positivo para a Bradesco. A possibilidade de recuperação dos resultados após os trimestres ruins que acabou tendo o setor financeiro, principalmente também por conta dos juros, que ainda não demonstrou agora na última reunião que vai abaixar, decidiram manter, então o setor financeiro e o setor imobiliário acaba sofrendo um pouco mais com esse dado, tá? E a terceira é a possibilidade também de um aumento de dividendos com a recuperação dos resultados, então o ativo pode voltar a pagar mais dividendos conforme melhorar aí os próximos trimestres, beleza? Dito isso, vamos para o gráfico, deixa eu só... Deixa eu já fechar isso aqui para não ficar aberto. Bradesco na tela, tá? Então um ativo que vem apanhando bastante, né? Com a maioria dos ativos da bolsa, claro. O ativo ficou por um longo tempo aqui andando lateral, né? Entre, essa região aqui, ó. Então o ativo ficou bastante tempo trabalhando nessa região, praticamente aí uma lateralização com range amplo, né? Ele vinha, batia aqui no nível dos 20 e 50, descia para 16 e ficou aqui até que rompeu para baixo, né? Fez uma forte movimentação de queda, ainda segue perdendo força, está em cima de um suporte de médio prazo, mas o ponto de atenção aqui é já ficar atento nessa zona de suporte, que é um suporte aí de médio prazo, que a gente encontra na região de 2020, né? No ano de 2020, foi aqui, ó. Essa congestão de base de suporte é exatamente onde a gente está agora atualmente.
Só que logo abaixo tem mais uma zona de suporte que é visando o gráfico mensal, que é aqui o ponto mais importante com esse contexto gráfico, que é uma região, inclusive que foi o fundo aí do Covid, tá? Que a gente tem essa linha aqui de liquidez, ou seja, de suporte, né? Porque o preço está acima, onde ela foi topo aqui nessa região, tá vendo? O tanto de vezes que ela serviu como resistência aqui, aqui ela serviu como resistência, vou dar um zoom para vocês conseguirem ver, ó, resistência, aqui resistência antes de romper, aí rompeu. Depois que rompeu, esse nível que era resistência passa a ser um suporte, ou seja, a gente tem aí uma troca de polaridade, uma troca de tendência. Esse nível que era resistência passa a ser suporte. E logo em seguida ele já se mostra como forte suporte, olha lá, ó. Ele segura antes de dar a impulsão no preço. Logo mais à frente aqui ele também serve como suporte. Aí aqui no Covid, olha onde segurou a queda do Covid, exatamente nessa mesma linha. Que é abaixo desse nível de suporte onde o preço atualmente de Bradesco está. Então, visando aí que ele siga esse movimento de queda, que é a tendência principal do ativo no momento, não tem como a gente brigar com isso, movimento de queda, perdeu o fundo prévio, forte movimento de queda, né, nessa barra de rompimento, uma sequência de 4 meses negativo, com a possibilidade aí de ir testar o próximo nível de suporte, que é entre 10,95 e 11,50, tá? Então entre 11,50 e 10,90 é uma região aí de forte interesse para o Bradesco, tá? Visando capturar aí quando o ativo chegar nessa zona, entre 12,50 que tá agora, que é o suporte, romper, vir testar os 11,50, ficar brigando nessa região, ficar atento para procurar por divergências de alta, usando o OBV, usando o estocástico, para procurar uma zona de acumulação próximo de um suporte de longo prazo, que foi o suporte aí do Covid, visando capturar um movimento de médio prazo de alta para Bradesco, tá? Se a gente considerar aqui a primeira zona de suporte, que é 11,50 que eu comentei com vocês, até a zona de cima mesmo, onde o preço está agora, seriam 8%. Né? Até a outra zona de resistência, que seria essa zona aqui de antigo suporte, que aqui foi testado como resistência, já são aí 33%. Né? E o stopzinho abaixo dessa zona do suporte são 6%. Aqui é o stop na volatilidade, né? As operações nossas do rastreador, elas não têm stop fixo. Tá? A gente stopa quando chega numa determinada região, quando confirma um rompimento de algum suporte de longo prazo, que ele não consegue se manter acima, que é uma zona de acumulação, e ele acaba rompendo para baixo, dando início não, né? Continuando o movimento de queda, que a gente encerra a posição, mas em média os stops são aí depende muito da posição, mas em média 10%, 15%, né? Se tratando de um de uma posição de médio prazo, é um stop ok, tá? Então stop na volatilidade, stop vai ficar lá abaixo dos 10,50, ainda assim vai ficar de 10% para tentar pegar um upside de 33 para ele retornar para essa zona dos 15,60. E aí depois a gente pode ir estruturando a operação, que é monitorando os pontos de stop conforme a operação for subindo a favor, e caso ela volte a cair em um determinado preço, a gente zera a posição com ganho, tá? O ativo, dando um exemplo, que o ativo suba 15%, a gente já fez a nossa saída parcial, que é vender metade da posição e segurar metade da posição. E a partir daí a gente já não perde mais. Se o ativo sobe depois mais 5, 10%, a gente não vai deixar o papel voltar próximo do preço para poder zerar. A gente zera bem antes e zera aí com ganho, tá? Então o stop aí na volatilidade é mais por segurança da operação, tá? Então, ponto de interesse aí para Bradesco é na zona aqui, se o ativo chegar entre 11,50, entre os 10,90 a 12 reais, tá? Então essa zona aqui é uma zona de interesse que, caso o Bradesco chegue nessa região, é um bom ponto de interesse, visando pegar um movimento aí de alta no médio prazo aí mais para frente, tá? Lembrando que agora ainda tá com cara de querer romper esse nível de suporte, então tem que ter bastante atenção. É só para comentar e abrir um pouco para vocês a nossa estratégia e comentar os pontos de interesse que a gente começa a monitorar quando os ativos estão chegando próximo dessa zona que a gente já estudou, a gente ligar o nosso sinal de alerta, beleza? Então o ativo de hoje foi Bradesco, e antes de me despedir vou deixar aqui o presentão para vocês, que é o nosso cupom
a Nivercap, válido aí para todas as assinaturas com 50% off à vista no boleto e 40% off em até 12 vezes aí no cartão, beleza? Então sintam-se à vontade para fazer parte das nossas carteiras e receber as atualizações, né, as melhores atualizações do mercado financeiro em tempo real na palma da sua mão. Beleza? Então bons trades para todos e até mais.